Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o final. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E nós já vimos que a fé, essa é uma definição da fé, uma das melhores definições de fé que nós podemos ter, que a fé é a certeza, é a convicção, né, de coisas que elas já, para ti, já são realidade, ainda não apareceram, mas já são realidade para você. E aqui diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai relatar uma série desses antigos que obtiveram bom testemunho pela fé. E ele começa falando de Abel. Ele diz, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Ou seja, pela fé, ele fez algo, mas pela fé em quê? Naquilo que Deus tinha dito. Deus tinha sacrificado a ovelha e derramado o seu sangue e disse que esse era o sacrifício que ele queria. Então Abel, pela fé, creu nisso. Creu que aquilo que Deus determinou seria o que agradaria a Deus. Então ele vai e pela fé, ele diz aqui, oferece excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim, porque Caim quis seguir apenas aquilo que estava no seu coração e não aquilo que Deus tinha determinado. Então aqui a fé está atuando pela palavra. Ele entendeu o que Deus queria, ele compreendeu o que Deus determinou e porque compreendeu foi como? Pela fé. E pela fé ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Depois nós temos Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Imagine, irmãos, quantos de nós até nesse momento não estamos até pensando nessa possibilidade de não passarmos pela morte, de sermos transladados, ser levados diretos para o céu, não passar por essa situação que é o último inimigo, como diz a palavra, a morte, o último inimigo. Então, Enoque ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado. Sumiu, desapareceu Enoque de repente, porque Deus o trasladou. E aqui diz, pois antes da sua transladação, qual foi o motivo dele não ter passado pela morte? Pela fé, ele foi trasladado. Qual foi o motivo? Obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí, logo em seguida, o texto diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele agradou a Deus, aqui diz que ele agradou a Deus porque pela fé ele foi trasladado e pela fé ele agradou a Deus. Ele cria que Deus, aqui está dizendo assim, que a fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fundamental, meus irmãos. E nesse tempo de fim, e nesse tempo que se aproxima, que nós olhamos e não vemos um horizonte tão bonito, vemos nuvens escuras, tempo de trevas, tempo de muita dificuldade para os cristãos. Nessa hora, é fundamental, é muito importante que você creia que Deus existe. Você não pode estar embasado ou fundamentado ou firmado na experiência de outros ou na fé de outros. É importante que você creia de fato real que Deus existe.
Porque se você crê de fato que Deus existe, você vai permanecer tranquilo diante de toda e qualquer adversidade. Primeiro, crer que Ele existe. Segundo, crer na sua palavra. Terceiro, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nos comprou pelo seu sangue e nos remiu para sermos dele para toda a eternidade.